Manuel Serapião Filho, você deu um show quarta-feira aqui na Rádio Bandeirantes, agora com mais vagar, vamos dar aula de VAR. Você que é o coordenador geral do VAR aí na CBF, como é que vai? Saudades do Bigodudo quando apitava. Bom dia, Milton, um prazer grande. Também muita saudade de você cobrindo com sua inquietude e com seu bom humor os jogos que nós dirigíamos em São Paulo. Nós estamos ao seu dispor, Milton. Prazer grande. Serapião, eu até falei quarta-feira pra você, você tinha arbitragens muito polêmicas, é que eu confundi você com o Sebastião Rufino. Sim. Mas o Sebastião Rufino foi um grande árbitro, viu, Milton? Tinha força. E a arbitragem polêmica é parte da vida. Eu também tive minhas lambanças, como você diz, né? Todo árbitro tem, né, Milton? Não tem alternativa. Sabe o que é, eu falo muito o seguinte, a coisa mais difícil do futebol são 4. Ser goleiro, narrar futebol pelo rádio, ser bandeirinha e ser árbitro. É muito difícil, extremamente difícil. Agora vem aí o VAR, facilita um pouco para os apitadores, né? Sim, Milton, sem dúvida. Para os bandeirinhas, como nós chamamos, nosso tempo não era assistente, era bandeirinha, se bem que ele só troca de nome, as funções são as mesmas, né? Só um aperfeiçoamento de palavra, mas a vida do bandeirinha é muito difícil e a do árbitro nos lances que implicam alteração do placar. E o VAR vem realmente facilitar esse trabalho. Esse projeto nós idealizamos começamos a pensar nele desde 1976, quando eu apitei um jogo aqui entre Bahia e Galícia, marquei um gol que eu não sei se até hoje, se a bola entrou ou não, e por que não usar a tecnologia? E começamos a desenvolver, e felizmente hoje está aí. E é um sucesso, basta usar com inteligência, basta usar nos limites para não seccionar o jogo, para não paralisar o jogo, que o ato de vídeo vai ser um grande sucesso. Ô Manuel Serapião Filho, me permita, você está com quantos anos? Você outro dia lá na quarta-feira, dizia, rapaz, você é aquele bigodudo, você tá velho como o quê? Você é do tempo de Agomar Martins. Eu digo, não, Milton, eu sou do tempo de Sherlock, lá de Pernambuco. Mas eu tô com 71 anos. 71 anos, eu lembro muito de você. Mas ainda bato minha bolinha, hein? O Osmar Santos falava, esse bigodudo hoje... Ele falava, Osmar Santos, ele falava, eu comecei no rádio com ele, no lugar de Fausto Silva, em 73, e ele falava, mano, esse bigodudo, ele é 8,80, ou ganha 10 ou ganha 0. Agora, o Serapião... É porque o árbitro tem que decidir, né, Milton? É claro. E quando decide errado, tem que ganhar 0, realmente. Olha aqui, mas eu acho que ser bandeirinha é mais difícil do que apitar. Sem dúvida. É mais difícil em momentos pontuais, né? Porque no momento em que o jogador troca de posição, o atacante com o defensor, e aí fica realmente difícil. 10 centímetros para lá, 10 centímetros para cá. A bola lançada de lado distante, você tem que olhar 2 pontos simultaneamente, uma deficiência que o olho humano tem. E por isso que nós criamos a chamada teoria da convicção absoluta. O que significa? O bandeirinha não tem convicção que está impedido, deixa o jogo seguir. Se sair o gol, o árbitro de vídeo vai lá, analisa, está impedido, anula o gol. Porque o que não podia e que não pode continuar acontecendo é o bandeirinha se precipitar, porque a velocidade é muito grande, marcar o impedimento e tirar uma clara oportunidade de gol. E com o árbitro de vídeo, todos os gols serão legítimos e os bandeirinhas estarão aliviados agora. Então é realmente mais difícil, Milton. Ô Serapião, graças ao Guilherme Heredia Semati, meu companheiro aqui, a gente entrevistou você de forma oportuna, né? Porque a coisa estava fervendo lá no jogo em que o gol do Palmeiras foi anulado e tal, contra o Cruzeiro, e você deu uma aula sem ver, porque você estava no Maracanã acompanhando o Corinthians e Flamengo. Então é o seguinte, isso aí não aconteceu então, depois você viu 1000 vezes pela televisão, esse tipo de marcação antes da hora, ou seja, o árbitro ali naquele jogo do Palmeiras, ele não tinha que dar sequência ao lance e esperar o desenrolar dele, porque quando ele apitou, acabou, quer dizer, aquele apêndice da jogada, em que o Antônio Carlos acabou fazendo o gol, não valia mais. Ele não tinha que deixar rolar e depois desenvolver até o final do lance, saindo o gol como saiu, aí ia no VAR. Você mudou de opinião, porque você não tinha visto, depois que viu, você mudou de opinião, ou você continua pensando da mesma forma? Não, para só, nós temos um protocolo. É bom conversar com quem entende de futebol,
porque a compreensão vem bem mais fácil. O que o protocolo estabelece, com base nessa teoria nossa da convicção absoluta, é que o assistente não deve se precipitar em marcar o impedimento na hora em que a bola é lançada, se ele não tem convicção do erro. E manda que o árbitro também adisse o apito, se por acaso o assistente sinalizar o impedimento. Mas nós já evoluímos no protocolo para, em situações de clara e próxima possibilidade de gol, o árbitro também segurar e depois fazer a revisão na área de revisão. Mas aquele lance, veja só, o goleiro saiu, foi lá no fim da área penal, foi socar a bola. Aquilo não é um lance em que o atacante está disputando com o goleiro para decidir se cabeceia para o gol ou não. A possibilidade de naquele lance sair gol é muito remota. O jogo apronta, as circunstâncias especiais, como foi aquele. Então ali não é para o árbitro esperar, porque não tem possibilidade iminente de gol. É quando vê o goleiro disputando com o zagueiro na área pequena, está cabeceando com o atacante, disputando com o atacante, está cabeceando, e a bola tem possibilidade iminente de entrar, o árbitro segura um pouquinho e depois faz a consulta. Mas ali, no limite da área penal, se for fazer assim, aí o VAR vai ficar dependente, vai ser a muleta do árbitro sempre, e não é para aquela situação. O Wagner entendeu que houve falta, o lance é controvertido, tá? O lance não é fácil, mas nós temos que ficar com a decisão do árbitro de campo, porque aquilo, inclusive, seria lance não para o árbitro de vídeo, porque é interpretação. O árbitro é que sentiu o movimento do corpo do atacante do Palmeiras, se o contato foi impactante ou não. O VAR é para lances claros ou não claros. Aquele lance, marcando falta, gera controvérsia, não marcando falta, gera controvérsia. Infelizmente, saiu o gol para gerar essa polêmica na arbitragem. Mas aquilo está fora do protocolo. O árbitro entendeu que era falta, ele tinha que apitar realmente. É assim o protocolo, Milton. Nós, inclusive, vamos trabalhar com a Federação Paulista, que vai colocar no seu presidente Reinaldo Bastos, Dionísio Domingos, que é o diretor de arbitragem, com Corona, todo o pessoal, o Roberto Perassi, que é um baita do instrutor, usando a palavra do Neto. Nós vamos treinar e mostrar quais são os limites. E nós temos feito isso para a imprensa, para os clubes. Agora, não é possível que as pessoas compreendam isso num piscar de olhos. É um processo muito complexo que não se aprende da noite para o dia. Os próprios árbitros, e essa é a grande dificuldade que eu tenho como instrutor, é tirar o árbitro de campo para colocar o árbitro no vídeo. No campo o árbitro vê e sente. No vídeo ele só pode ver. Aí está a grande diferença. O árbitro sentiu que houve impacto, apita e marca falta. Se sentisse que não houve, apitaria e não marcava falta, não apitaria, digo melhor. E não seria o árbitro de vídeo para resolver aquele problema. O árbitro de vídeo é para lances claros e óbvios. Aquele não está no âmbito do árbitro de vídeo, Milton. Ô Manuel Serapião Filho, instrutor do VAR na CBF. Você é muito didático, você está explicando o ipsis literis agora. Como você ousadamente falou, estou aqui no Maracanã, eu não sei o que aconteceu, mas aí eu expliquei o que aconteceu. Você, às cegas, deu a mesma explicação lá do Maracanã, sem ver o lance, do que você está dando agora. Então você está sendo coerente. Resumindo, o árbitro não vai ser demoestado, punido ou coisa parecida, porque ele acertou, então, ao anular o lance. Vamos ser bem honestos com você. Muito, muito honesto com você, Milton. Como é o meu traço da minha personalidade. Eu tiro 10 ou eu tiro 0. O lance é controvertido, eu já disse para o Wagner. Eu tenho que ficar com a decisão do árbitro de campo. A sensação que ele teve de falta, você tem que respeitar, porque você não vê um empurrão claro, nem vê a ausência de contato. Então, como medir isso pela televisão? Não pode, é o árbitro em campo. Então, eu acho que temos que respeitar, nesses lances, a decisão do árbitro em campo. Há lances que vamos aqui, num exemplo bem recente, Milton, o pênalti marcado a favor da França contra a Croácia, naquela bola de mão na bola. Se marca pênalti da controvérsia, se não marca pênalti da controvérsia. Aquele lance a rigor não era para o árbitro de vídeo. Ali o árbitro de vídeo pergunta ao árbitro: você viu o contato da bola com a mão? Vi, interpretei como bola na mão. Segue o jogo. Agora, não vi. O que é que você acha? Eu acho que foi bola na mão, mas estou lhe alertando porque você poderia ter em campo outra interpretação. E nesses casos,
E, sobretudo, quando o árbitro de vídeo diz, na minha opinião, foi penal. E se o árbitro disser, não, para mim não foi penal, eu entendi que o movimento teria sido natural, mas como eu não vi o contato, então eu vou na área de revisão, dar uma olhada e lá tomar a decisão. Mas não é para parar o jogo, não é para seccionar o jogo, não é para interpretar os lances por meio do árbitro de vídeo. É como as notas que eu tirava, ou é 10 ou é 0. Lógico que nem tudo é 10, nem tudo é 0. Um 9, um 8, um 7,5, estão muito mais próximos de caracterizar a infração do que um 0, um 2 ou um 3. Então, esta falta de definição absoluta é que, às vezes, possibilita essa dúvida. Mas a coisa é para situações claras que 90% das pessoas vão dizer pênalti ou não pênalti. Então, aí é para o árbitro de vídeo. Fora daí, ele tem que estar fora para poder o campo da interpretação ser do árbitro em campo. O Manuel Serapião Filho, instrutor do VAR na CBF, é o seguinte, quando o pessoal estiver mais treinado, nós vamos salvar 99% dos erros de arbitragem. Porque eu repito, apitar é muito difícil, ser bandeirinha é muito difícil, o pessoal ainda está em adaptação, né? A ponto que o Dudu nesse jogo, Cruzeiro e Palmeiras, o Dudu, bom jogador, riliento, baixinho, bom jogador e tal, ele chegou a pedir um VAR num lateral, o Serapião. Teve um lateral lá, bola prensada. Antigamente, bola prensada era defesa, né? Lá em Minas Gerais era assim. Exato. Agora, nossa. Aliás, era assim, ó, bola prensada. Bola prensada defesa, 2-1 é falta, 3 bolas na trave vale um pênalti. Exato. Entendeu? Agora é o seguinte, o nosso amigo Dudu, ele pediu pra arbitragem VAR do lateral no meio do campo. E está completamente fora do protocolo. Tem coisas, inclusive, Milton, sensíveis que estão fora do protocolo, que você tem que estabelecer o limite. Imagine uma falta que não houve na entrada da área, que hoje é uma clara oportunidade de gol. O VAR não entra, porque é interpretação e fora da área não entra. Aquele gol da França contra a Croácia, naquela falta que foi cavada pelo atacante francês, não entra, porque está fora dos limites. Nós temos que preparar bons árbitros para evitar aquele tipo de erro. Mas se errar, está fora do protocolo. Ou a gente mantém esse limite, ou substitui o árbitro por um árbitro de televisão. E aí nós vamos cair num buraco negro que seria paralisar o jogo toda hora. E o árbitro da dinâmica. Nós temos dito aos árbitros que hoje, com o árbitro de vídeo, quando o processo evoluir, quando eles se aperfeiçoarem, nós vamos ter a preocupação com o árbitro, vai ser mais do controle do jogo, da conduta dos jogadores, do que das grandes decisões. Porque, Milton, se eu errar 3 faltas lá no meio de campo, 2 laterais, um tiro de canto se não sair gol, ninguém vai questionar. A questão é a área penal, é o gol, é o cartão vermelho, que impactam diretamente no resultado, no desenvolvimento da partida. Fora daí, tem que estar fora do VAR para o futebol não perder sua dinâmica. Afinal de contas, a grande resistência que o mundo tinha para o uso do VAR era exatamente não paralisar o jogo. E foi por isso que nós estabelecemos um projeto estabelecendo este limite para poder o árbitro continuar vivendo, o jogo continuar vibrante, a controvérsia ainda continuar existindo nos lances de interpretação do sim ou do não, e os erros claros que tiram o título de uma equipe e passa para outra, esses não podem efetivamente permanecer, e o VAR tem que entrar e atuar. Ei, você marcou pênalti, a falta foi fora da área, a bola entrou na meta, o jogador fez o gol claramente com a mão, o defensor impediu o gol claramente com a mão, o defensor agarrou o outro pela camisa, e o árbitro estava encoberto e não viu. É para esse tipo de lance claro e indiscutível. Certo, muito bem explicado. Agora, uma outra coisa que eu venho batendo muito, Manuel Serapião Filho, VAR à parte, além isso aí que a FIFA instituiu, que é o VAR, um negócio maravilhoso, que 500 mil anos estão pedindo televisão para ajudar a arbitragem, mas tem um negócio que eu queria analisar com você, que eu tenho modéstia à parte, até o Zaidão, Cláudio Zaidão, falou, não tinha pensado nisso e tal. É o seguinte, historicamente, no tempo que você apitava também, sempre teve cera, teve e tem. Entendeu? Era o Ronaldo, goleiro do Corinthians, o Leão, goleiro do Palmeiras, o Machado, goleiro do Botafogo e Ribeirão Preto, o Miguel do Juventus e da Portuguesa e tal. Faziam uma cera danada, comiam 8, 7 minutos e tal na cera.
E antigamente, quando você apitava, o que acontecia? Mesmo com 8, 9 minutos de cera, quando dava 44, 45 minutos do segundo tempo, o banco, você lembra? Se levantava, o técnico, os reservas, todo mundo fazia sinal de que acabou. E o coitado, o árbitro pressionado, principalmente quando era contra o time da casa, né, que fez cera o time da casa, o estádio inteiro gritando acabou, o árbitro, coitado, tinha que encerrar ali com 45,5 no máximo. Agora, com a placa, que a FIFA autorizou, que você tem o poder da placa, é um momento emocionante no futebol. Porque nós estamos perdendo, empatando, ou quantos minutos nós vamos ter ainda para reverter isso aí? E eu tenho notado, Serapião, que essa cera atual é extremamente burra, porque o time faz cera 7, 8 minutos, aí levanta a placa 8 minutos de tempo extra. Esses 8 minutos são nitroglicerínicos, são nervosos, corridos. Olha o tanto de gol que está saindo aos 47, 48, 50, 52, 54. Sendo que o time que fez cera de 7, 10 minutos, ele vai correr muito mais risco nesse tempo normal, porque a torcida fica ouriçada, o time vai para cima, a torcida gritando e tal, do que se esses 7, 8, 10 minutos tivessem sido jogados lá no meio dos 45 regulamentares. Você entendeu? Eu estou dizendo que quem faz cera e levanta a placa para jogar de novo é burrice fazer cera. Eu concordo com você, Milton. Só para fazer homenagem a quem merece. Romualdo Filho, quando apitava, dizia assim: nunca vi um árbitro se consagrar na prorrogação. Então, 45, ele encerrava. E não era justo, e não é adequado, e não é correto. Mas o que nós precisamos fazer também, Milton, é treinar árbitros fortes para não deixar os goleiros fazerem isso, os jogadores fazerem essa cera. A regra já criou algumas estratégias, como por exemplo os 6 segundos, o goleiro não poder pegar a bola com a mão quando é passada para ele, por um companheiro com o pé. Então tudo isso são estratégias que a regra adota para beneficiar o jogo fluir com naturalidade. Mas você tem toda a razão. Os treinadores talvez não tenham se apercebido que o fim do jogo é o momento de desarrumação da equipe, é um momento psicológico já negativo, a equipe vai para cima com todo o vigor, porque diz, agora só tenho 5, vou para cima e pressiona efetivamente e termina fazendo gol como tem acontecido e você bem registrou. Então não é uma inteligência gastar tempo com contusões, com demora nas substituições, que para mim o processo de substituição deveria ser mudado, já fiz sugestão na FIFA, eles são muito resistentes, mas lá na frente eu tenho certeza que a substituição vai ser volante, você sai, o outro entra, e resolveu simples. Você saiu na marca, a não ser que tenha sido por uma falta de expulsão ou de cartão amarelo, o substituto só vai entrar na próxima paralisação, então você evitaria essa queda, essa demora na substituição. A perda de tempo no futebol é ruim para a televisão, você acresce, ultrapassa os horários da televisão, é por isso, inclusive, que não se coloca no futebol o tempo paralisado como no futebol de salão. Então são consequências que você tem toda a razão, é realmente uma observação muito pertinente. Aliás, só quem também é histórico no futebol, vem de lá da época, da pré-história como eu, é quem pode ter essa sensibilidade e descobrir essa faceta que você está dizendo com muita propriedade, Milton. Ô Serapião, e olha, não foi ideia minha, mas foi no super técnico da Band. O Filipão e o Carpegiani estavam brigando, o Carpegiani no São Paulo goleou o Palmeiras do Filipão, e o Filipão reclamando, e com o Zagallo e Parreira no programa, em que a Barreira se adianta muito. Eu trabalhava com a Luiz Eltenhofen, e naquele tempo tinha aqueles computador bundudo assim, e era tudo impresso, as folhas, né, chegavam mil fax, era fax também que tinha. Aí uma moça, alguém, falou assim: gente, isso aí é a coisa mais simples a resolver. Dá um creme de barbear, um tubo de creme de barbear para cada árbitro, e ele marca ali, faz aquela marcação e pronto, ninguém pode passar daquela linha branca. O Fará, falecido Eduardo Zé Fará, assistindo o programa, o super técnico em 2000, ele chamou um químico na federação da Brigadeiro Luiz Antônio na segunda-feira e pedindo para ele desenvolver uma espuma
que não transformasse o gramado em xadrez, né? Porque o creme de barbear tem os produtos químicos lá que ia estragar a grama. E a grama ia ficar cortada ali, principalmente perto das grandes áreas. E então desenvolveu isso, e sem ordem da FIFA, ele instituiu isso, foi admoestado, etc. e tal, mas uma coisa que está consagrada no futebol do mundo, o spray branco para delimitar ali o posicionamento da barreira. E quem inventou isso, via super técnico da Band, numa ideia de alguém, de uma moça, né? Foi Eduardo Zé Fará. Ele já morreu, tem que fazer justiça a ele, viu, Serapeu? Perfeito. Foi um grande dirigente, com polêmico também, porque quem assume cargo sempre está sujeito a acertos e erros. Tinha uma curiosidade minha com o Fará, sempre que eu ia apitar em São Paulo, eu disse, Serapeu, você precisa vir apitar em São Paulo. Coincidentemente, o time de São Paulo pedia o convite e desaparecia. Então, mas essa questão do spray é mais uma ajuda que a FIFA teve que se render à ideia do Brasil, inclusive há uma lide judicial, porque um argentino pegou e registrou a patente, o brasileiro não registrou. É como eu também não registrei minha ideia do VAR, mas o que eu me preocupo não é, né, com ganhar dinheiro, o que eu me preocupo é com o benefício do futebol. Então, efetivamente, é uma estratégia muito positiva, porque fica marcado geograficamente o ponto limite da defesa, e quando avança fica fácil para o árbitro também repetir a falta e advertir o jogador. Foi um grande avanço e muito positivo e ajuda muito a arbitragem. Serapião, qual é que foi o jogo mais encrencado que você apitou? Que não aceitaram a tua marcação, um pênalti, um impedimento, foi no Mineirão, foi no Morumbi, foi no Pacaembu, no Maracanã, onde é que foi, Serapião? Milton, eu tive duas arbitragens muito marcantes em minha vida. Uma foi no Bavi aqui, que com 7 minutos eu tinha dado 2 pênaltis a favor do Vitória. Ambos foram, claramente, tá? Depois o Bahia reconheceu, tá? Mas foi um inferno para controlar aquele jogo, né? E outro foi uma lambança danada que eu fiz aí no Fluminense e Portuguesa aí em São Paulo, e que era para expulsar o Rodolfo Rodrigues, não expulsei. Depois terminei expulsando o Bobô, o Fluminense entrou com a representação. Foi uma lambança boa, como você bem diz. Eu tive muito mal naquele jogo, eu tinha que expulsar o Rodolfo Rodrigues. Expulsou o Bobô certo, mas deveria ter expulsado também o lateral esquerdo da Portuguesa, que deu a entrada nele. Eu achei que não foi tão forte quando eu vi na televisão, vi que foi. Então esses 2 jogos foram muito, muito marcantes e muito fortes. Agora, controvérsia houve milhares. Eu tirei um bocado de 10 e um bocado de 0, como dizia o grande Osmar. Isso. Agora, o Serapião, terminando, você citou aí ex-árbitros que estão trabalhando com você aí na CBF. Eu sou do tempo, como ouvinte, né, que o Armando Marques instituiu, Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques, ele instituiu bandeirinha fixo. Então o trio era Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques, Germinal Alba e Melquisedeque Zanoni. Eu decorava tudo. Germinal Alba. Você ainda decora, né? Melquisedeque Zanoni e Germinal Alba. Aí um ficou velhinho, entrou Wilson Antônio de Medeiros. Você apitava com bandeiras fixos? Não, nós não tínhamos isso aqui na Bahia, pelo seguinte, porque quando eu apitava aqui na Bahia, somente eu, Ney Andrade, saía um pouco, Saul Mendes saía um pouco, então somente eu apitava. E se eu levasse bandeirinha fixo, o que é que acontece? Os demais bandeirinhas de boa qualidade da Bahia, como Jorge Lisboa Santos, como Iris Emílio Gutierrez, como Raimundo Lafite Lima, eles não saíam, ficavam preteridos, o Cláudio Falcão, eles ficavam preteridos. Então nós tínhamos que fazer um rodízio e usar o pessoal. Hoje, as federações todas têm 2, 3, 4 árbitros e fica fácil você fazer o trio fixo, que foi uma estratégia adotada por Coronel Marinho e que me parece muito positiva por uma razão muito, muito boa, Milton. Quanto mais você treina, você joga melhor. Então a equipe já, pelo olhar, você já pode facilitar as coisas, o entendimento das coisas. Então eu vejo isso com bons olhos, desde que haja também um rodízio para os demais profissionais terem o mesmo quinhão que os outros e depois você aquinhoar melhor aqueles que melhor atuar. Entendeu? É uma estratégia, diga, Milton. Aí na Bahia, encontrando com o Eliseu Godoy Vinagre. Joga um futebolzinho de vez em quando comigo ainda, hein? Esse cara jogava bola demais, é que lá no Santos não dava, né? E aí ele foi jogar na Portuguesa Santista, no Olaria, foi jogar na Bélgica, e ele jogou tanta bola na Bélgica
que depois ele voltou para o Brasil, foi jogar no Bahia, hoje é comentarista. Eu estive com ele outro dia aí, quando eu fui fazer um evento para a Visa. Então é o seguinte, ele me contou o seguinte: eu joguei tanta bola, mas tanta bola na Bélgica, que ali do lado estavam fazendo um palácio ali na França e passaram a chamar, para me homenagear, o palácio de Palácio do Eliseu. Não foi uma avenida, não. Champs-Élysées. Champs-Élysées, Mas ele joga... A primeira avenida de Paris. Champs, como dizem os franceses, Champs, homenagear meu amigo Raimundo Pinto, desembargador do Tribunal do Trabalho de Serapião. Os franceses dizem Champs-Élysées. Então, Champs-Élysées, não foi a grande avenida lá. Então, mas ele é um barato. E ele é de Santos, né? Então, exatamente. Eu jogo um futebolzinho de vez em quando com ele. No bar de Biramacá, com o organizador jogou na seleção. Futebol aqui, e jogou na seleção. Jogou na seleção de perna esquerda maravilhosa, tá? E eu fui com ele num restaurante chamado Iemanjá. E comer uma muqueca de camarão. Isso, é um restaurante com as garçonetes. As baianas. São todas gentilíssimas. Todas negras. A caráter. A caráter, que é aquela roupa espetacular e tal. E lotadaço. Eu, Eliseu, o nosso amigo Douglas Franklin, que é um grande ídolo da torcida do Bahia, jogou um pouquinho de Vitória também. E veio do Santos também pro Bahia. Isso, claro. E também, hoje ele mora em Barretos, ele quer ser prefeito de Barretos. E foi também aquele dia o goleiro René, que era aqui de São Paulo, que jogou um tempo aí na Bahia. Aí nós entramos, porque eu falo muito, bora Bahia, minha porreta, eles gostam muito de mim aí, torcida do Bahia, torcida do Vitória não gosta não. Aí, mas você faz um futebol leve, né? Aí eu entrei, ô Serapião, e tava lotadaço lá, era uma sexta-noite, mas lotado mesmo, sabe? E nós entramos, o Douglas na frente, depois o Eliseu, e também o René, e eu ali atrás, né? Aí quando entramos e tal, o restaurante ficou de pé, aplaudindo. Eu falei assim, ô Douglas, você tem moral com os caras aqui mesmo, hein? Tá louco. Ele falou, não, Milton, eles estão aplaudindo você, é tudo Bahia aqui. Porque teve uma época, eu falei muito do Bahia na televisão, eu fui homenageado até num sábado, quando o Bahia voltou da segunda para a primeira divisão, lá em Pituaçu, e o Jair Pisserni falou para mim, olha, isso aqui que eu vi hoje, a segunda vez que eu vi o Bamor largar do jogo para te aplaudir, era São Caetano e o Santo André e... Só vi isso em Minas Gerais com o meu galo marido do mundo, né? Também tive homenagem assim lá. Aí o Jair Pisserni falou assim, pô, isso aí eu só vi com o Pelé, pô, os caras gostam muito de você aqui, Mas lá nesse Iemanjá, eu nunca vou esquecer, uma comida espetacular, as moças atendendo a gente, todas negras retintas, maravilhosas, com roupa branca, aquela coisa na cabeça, foi um negócio lindo, a Bahia tá de parabéns. Bora Bahia, minha porreta, Espiridião! E se você voltar a pitar, você rouba pro Bahia, tá? Contra o Vitória, tá bom? Perfeito, tá bom, perfeito, meu. Ô, Serapião, um abraço, obrigado pela aula, rapaz. Obrigado, cara, eu tô à sua disposição, quando você vier a Salvador, ter o seu telefone, nos ligue, que eu lhe levo a Iemanjá. Legal, eu vou lá, eu quero voltar lá. Você vai ser aplaudido, agora as palmas vão ser divididas, porque... Eu também tenho minhas amigas ali que me recebem bem, e aí serão divididas para todos nós. Um abraço. Milton, muito obrigado, você ajuda muito a arbitragem de VAR, dando esses esclarecimentos. Nós precisamos divulgar muito isso, porque o futebol, infelizmente, apesar de ser o grande esporte, as pessoas não cuidam da regra, quanto mais do ato de vídeo, aí não compreendem, não é uma coisa simples, é uma coisa meio complexa, mas que já encaixou no futebol e já é um grande marco. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à sua disposição aqui nessa Bahia porreta de Bahia e de Vitória. Isso mesmo. Manuel Serapião Filho, instrutor do VAR da CBF, conversando conosco e dirimindo dúvidas.